Os impactos ambientais causados pela atividade agropecuária decorrem principalmente de dois fatores: da mudança do uso do solo, resultante do desmatamento e da conversão de ecossistemas naturais em áreas cultivadas, e da degradação das áreas cultivadas, causada por práticas de manejo inadequadas. Esses dois fatores estão interligados, sendo que a degradação das áreas cultivadas aumenta a demanda por novas terras para o cultivo, pois o custo de desmatar e incorporar novas terras nas regiões de fronteira costuma ser menor que o de recuperar terras improdutivas. A esses fatores somam-se também os impactos ambientais negativos causados pelas queimadas e pela contaminação ambiental decorrente do uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos nas lavouras. Solos. Embora a área total dos estabelecimentos agropecuários tenha aumentado relativamente pouco nas últimas décadas, a conversão de florestas para outras formas de uso do solo vem ocorrendo de maneira acelerada no país. Estima-se que uma área de aproximadamente 420 mil quilômetros quadrados de vegetação natural tenha sido desmatada nos últimos 20 anos, sendo a maior parte na floresta amazônica e no cerrado. As pastagens degradadas apresentam índices elevados de perda de solo e água e tendo baixa capacidade produtiva, tornando-as mais suscetíveis ao ataque de pragas, doenças e plantas invasoras. Existem poucos dados sobre a quantidade total de terras degradadas no Brasil. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2006, haveria 9,8 milhões de hectares de pastagens degradadas e 0,7 milhão de hectares de terras degradadas, erodidas, desertificadas e salinizadas nos estabelecimentos rurais brasileiros. Esses dados, porém, não incluem as terras degradadas e abandonadas, que não constam nos estabelecimentos agropecuários recenseados, e certamente devem ultrapassar o grau de degradação das pastagens brasileiras. Outro impacto importante da atividade agropecuária é a contaminação ambiental causada pelo uso de agrotóxicos e fertilizantes. O consumo desses produtos no Brasil aumentou nos últimos anos devido principalmente à mecanização e à intensificação dos cultivos mais do que pelo aumento da área cultivada. Os principais problemas relacionados ao uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras e pastagens são a ameaça à saúde dos agricultores e dos consumidores de produtos agropecuários, e a contaminação dos solos, do ar e dos corpos hídricos nos locais onde o produto é aplicado. Estima-se que apenas 30% do total de agrotóxicos aplicados fiquem na planta, sendo que o restante irá causar contaminação no ambiente. Os efeitos negativos desses produtos nos ecossistemas naturais e cultivados incluem a morte de polinizadores e de organismos que controlam as populações de pragas, além de afetar a microbiologia do solo, causando também prejuízos às lavouras. Os fertilizantes químicos aplicados intensivamente também causam impactos significativos no ambiente, podendo levar ao crescimento excessivo de plantas aquáticas dos rios e lagos, acidificação dos solos, contaminação de aquíferos e reservatórios de água, geração de gases associados ao efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. Logo após o início de sua colonização, a economia brasileira era baseada no extrativismo e na monocultura. Em 1628, existiram em pleno funcionamento cerca de 235 engenhos no Nordeste, empregando milhares de pessoas que operavam no plantio, cultura, queima, corte, colheita, transporte e esmagamento do vegetal. No Sul, em 1727, se inicia o primeiro plantio de café do Brasil. Em 1735, viria o descobrimento da borracha. Pela sua característica de produção, a borracha exigia a quantidade substancial de pessoas em seu processamento, desde a retirada da seiva da seringueira até o produto pronto para exportação. Expansão do café. No ano de 1821, após a grande expansão, a cultura do café responde por 18% do total das exportações brasileiras, seguindo um ritmo acelerado por 10 anos. Quando em 1831 atingia a marca de 50% de toda a produção agrícola do país. O ciclo do café segue seu rumo. Em 1871, a colheita do produto atinge a cifra de 5 milhões de sacas. Decadência e fluxo migratório. Enquanto isso, no Nordeste, em 1879, uma grande seca assola toda a região. Com ela, morreram cerca de 220 mil pessoas de fome, de sede e de doenças trazidas pela miséria e desnutrição. Praticamente todo o gado e toda a agricultura foram extintos. O êxodo seguiu em direção ao sul na década de 30, chegando em São Paulo. Os nordestinos foram buscar trabalho nos cafezais,
porém não eram bem-vindos, pois com a chegada dos imigrantes italianos e espanhóis, muitos mais robustos e saudáveis, os fazendeiros, obviamente, preferiram os europeus aos nordestinos para o trabalho nos cafezais. Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Todos esses trabalhadores tinham um sonho de melhorar a vida e até enriquecer. No entanto, quase sempre essas perspectivas eram desconcertadas pela dura realidade. O fluxo migratório mudou de sentido. Portanto, o êxodo da massa populacional foi se direcionando aos poucos para a região amazônica, onde os retirantes se tornaram seringueiros, iniciando o largo ciclo extrativista. Avançando cada vez mais em direção à mata, em sentido oeste, acabaram por invadir lenta, constante e gradualmente o território pertencente à Bolívia, tomando posse da área onde hoje encontra-se o estado do Acre. Em 1880, Manaus torna-se líder mundial na exportação de borracha. Em 1904, são 80 mil toneladas as exportações do produto ao ano. Já 2 anos depois, em 1906, cai a exportação violentamente, gerando miséria, fome e morte novamente, agora por doenças como malária e diarreia pelo consumo de água infectada, e outras enfermidades tropicais. Começa o êxodo rural naquela região e toda a zona de influência, em direção ao sul, agora avançando pela região central. No norte, a extração do látex ficou quase que completamente abandonada. Manaus se transforma em cidade fantasma. Com a industrialização na década de 50, houve outra onda de imigração. Novamente, a região Nordeste colabora com mais uma onda humana. As indústrias necessitavam de mão de obra específica. Os retirantes não tinham qualificação para o aproveitamento como operários, iniciando uma aceleração da miséria, da criminalidade, da prostituição e da promiscuidade nas periferias das grandes cidades, que já estavam inchadas pelo excesso populacional. O aproveitamento se deu muitas vezes em subempregos, nos serviços domésticos e de construção civil. Os trabalhadores migrantes se sujeitavam a condições de quase escravidão. Daí a necessidade de implantação de um salário mínimo que resultasse nas mínimas condições de sobrevivência. Já na década de 60, logo após o golpe militar de 1964, houve novamente um grande movimento de massa populacional devido à propaganda institucional, que propalava o crescimento do Brasil e a erradiação da pobreza. A partir dos grandes centros, com a urbanização acelerada e a construção civil, oferecendo oportunidades de emprego cada vez maiores, a mão de obra não especializada e analfabeta, os migrantes tiveram melhoras salariais e ter condições de vida. Atualmente, o êxodo rural encontra-se em processo de extinção no Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prevê que o máximo em 10 anos, 2015 a 2020, ocorra o fim do êxodo rural no Brasil, com parcela esmagadora da população vivendo em cidades.